Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, com muita honra, estou de volta para trazer para vocês hoje uma palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Antes de irmos à leitura da palavra de Deus, que está em Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 12 em diante, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia do pastor João. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe, faça o seu comentário. Nos ajude para que esta palavra chegue a outras pessoas também e que eles possam ouvir a palavra de Deus e ser edificados pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês alguns versos na palavra de Deus, no capítulo de número 6 de Romanos, e a partir do versículo de número 12, onde diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados irmãos e amigos, vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo, com muita alegria eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ponto. Quando a Bíblia diz aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, a Bíblia está falando com aqueles que morreram para o mundo, entendeu? Para o mundo você já está morto. O seu corpo, os seus membros estão mortos para o mundo. Por quê? Porque você não vai mais fazer a vontade do mundo. Você não vai mais fazer a vontade da carne. Você não vai ser mais escravo do pecado, porque você já morreu para o mundo e ressuscitou uma nova criatura na presença de Deus. Quando o homem e a mulher aceitam Cristo como seu Salvador, abre o seu coração para o Evangelho de Cristo, e a palavra de Deus ela entra no seu ser, na sua vida, na sua mente, no seu coração espiritual. Ela trabalha de uma forma tremenda na vida desta pessoa, e essa pessoa passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Ela não vai ter mais desejo de obedecer à voz da sua carne. Ela não vai mais obedecer à voz do mundo com seus pecados, com as suas concupiscências. Por quê? Porque ela morreu para o mundo e viveu para Cristo. Ela é uma nova criatura. Por isso que Paulo aos Romanos aqui, ele fala, não reine. Porque as pessoas do mundo, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não conhecem a Jesus, o pecado reina na sua vida. Os seus membros, o pecado reina através dos seus membros. E os seus membros, ao invés de ser instrumento de justiça, ele fica sendo instrumento de iniquidade, instrumento do pecado. Tem gente que usa as mãos para pecar, os pés ligeiros para pecar, para correr atrás do pecado, as mãos para correr atrás do pecado, para praticar coisas que entristecem o Espírito Santo. Usa os membros do seu corpo para o pecado. Praticam todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisas erradas, todo tipo de coisas pecaminosas. Então, meus amados irmãos, portanto,
não reine o pecado em vosso corpo mortal. Glória a Deus. Somos mortos para o mundo e vivos para Deus. Para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Entendeu? Às vezes os nossos membros, ele quer praticar o pecado. E se a gente obedecer à voz dos nossos membros, da nossa carne, nós vamos entrar em pecado, vamos entrar em erro, e nós vamos pagar um grande preço por isso. Nós não podemos obedecer a voz, o pedido, o chamado da nossa carne, do nosso corpo mortal. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Não podemos apresentar os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não podemos fazer isso. Mas apresentai-vos a Deus. Olha aí o convite, irmão. Temos que nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. Nós temos que ser vivos no meio dos mortos. Mas, pastor João, quem é os mortos? É aqueles que estão mortos para Deus, estão vivos para o mundo, estão mortos para Jesus, estão vivos para o pecado. Estão mortos para todo tipo de coisas boas, para a palavra de Deus, mas estão vivos para praticar o mal e o pecado. Então a Bíblia fala para nós ter cuidado com nossos membros, não usar eles como instrumento de iniquidade, mas nós temos que apresentar a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A nossa mão, ela tem que ser usada para o bem. A nossa mão, ela não pode ser usada para assinar, para dar o aval, a canetada, para apoiar o pecado e o erro. A nossa mão não pode ser usada como instrumento de iniquidade, mas sim como instrumento de justiça. A nossa boca, os nossos dedos, os nossos pés. Tem pessoas que é apressado para correr atrás das coisas erradas. Temos que ter cuidado com isso, porque os nossos membros têm que ser apresentados como instrumento de justiça. Os nossos pés têm que nos levar para a adoração, nos levar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus e reconhecer que somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Estamos ali orando para pedir proteção ao Senhor, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Quer dizer, nós estamos vivos diante de Deus. Estamos vivos para Deus. Estamos vivos para a justiça. Estamos vivos para a obediência. Estamos vivos para o amor, para o respeito. Estamos vivos, aleluia, para nos apresentar como luz no meio das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Como vivo dentre os mortos, no meio de um mundo que está morto no pecado, no meio de um mundo que está morto no meio da iniquidade, no meio de um mundo que está morto, praticando todo tipo de atrocidade, pecado, idolatria, adorando Deus estranho, adorando imagem de escultura, adorando aquilo que possui. Tem pessoas que adoram até um filho, ou a esposa, ou neto, mais do que a Deus. Quem merece ser adorado é Jesus, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que veio e morreu, ressuscitou, triunfante. E quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele morre para o mundo e nasce com Cristo para uma nova vida. E quando ele nasce para uma nova vida, ele não é mais uma pessoa escrava do pecado e do mundo. Ele não é mais uma velha criatura, mas ele agora é uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não pode te dominar. O erro não pode te dominar. A idolatria não pode te dominar.
Você tem que ser uma pessoa centrada na presença de Deus, moldada pelo poder da palavra, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa graça, Jesus é o nosso novo vinho, Jesus é a nossa nova água da vida. Jesus mandou encher as talhas secas lá em Caná da Galileia com água, transformou em vinho. O vinho fala da união, o vinho fala do amor conjugal, o vinho revela o novo evangelho, a nova palavra. O vinho, aleluia, não pode faltar dentro de nós, que é a nova palavra, o novo evangelho. Jesus mandou encher os corações ressequidos. Jesus mandou encher aquelas talhas que representam os corações das pessoas endurecidas, secas, sem Deus e sem salvação. Mas Jesus disse: enchei de água, transformou em vinho, quer dizer, um novo evangelho, uma nova graça, um novo amor, um amor revelado através da graça. O evangelho da misericórdia, o evangelho da compaixão, o evangelho do amor, o evangelho da justiça, o evangelho da retidão, o evangelho puro, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus é a nossa graça, Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Jesus é o nosso escudo, Jesus é o nosso tudo, Jesus é a nossa ressurreição, Jesus é a nossa vida. Fique com esta palavra, que o Deus eterno, o Espírito eterno, fale no teu coração. Se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, compartilhe, faça o seu comentário. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente neste momento, em nome de Jesus. Amém.